Amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra. Eu transmito sempre nos meus endereços digitais. É só digitar Paulo Roberto Maciel, e vai ao YouTube, Instagram, Facebook, blog. Para ir direto ao Instagram é @Paulo Roberto Maciel 6 barra. No YouTube, Paulo Roberto Maciel 7919. Tem ainda o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com e facebook.com/Paulo Maciel, da rádio. Liturgia referente ao dia 22 de janeiro de 2026, quinta-feira, segunda semana do tempo comum, na Igreja Católica Apostólica Romana. O ano litúrgico é o A, quando se dá mais ênfase a São Mateus no Evangelho. Evangelho escrito por São Mateus. A cor é verde neste dia. No rito nós temos uma missa à escolha. Então, quem vai escolher o rito é o presidente da celebração eucarística ou da palavra. Então a missa pode ser em memória a São Vicente da Espanha, diácono e mártir. É memória facultativa. A primeira leitura é a leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículos do 6º ao 9º, 19... e também do primeiro, deixa eu ver aqui, 18, capítulo 18, versículos do 6º ao 9º, capítulo 19, versículos do 1º ao 7º, é isso mesmo, né? Então vamos lá, vamos transmitir para vocês a palavra que está no Antigo Testamento. Primeiro livro do juiz ou profeta Samuel. Naqueles dias, quando Davi voltou depois de ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, dançando e cantando alegremente ao som de tamborins e símbalos. E enquanto dançavam, diziam em coro: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Saul ficou muito encolerizado com isto e não gostou nada da canção, dizendo: a Davi deram 10.000 e a mim somente 1.000. Que lhe falta ainda, senão a realeza? E a partir daquele dia não olhou mais para Davi com bons olhos. Saul falou a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos sobre sua intenção de matar Davi. Mas Jonatas, filho de Saul, amava profundamente Davi e preveniu-o a respeito disso, dizendo: Saul, meu pai, procura matar-te, portanto toma cuidado amanhã de manhã e fica oculto em seu esconderijo. Eu mesmo sairei em companhia de meu pai no campo onde estiveres e lhe falarei de ti para ver o que ele diz, e depois te avisarei de tudo o que eu souber. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e acrescentou: não faças mal algum ao teu servo Davi, porque ele nunca te ofendeu. Ao contrário, o que ele tem feito foi muito proveitoso para ti. Arriscou a tua vida matando o filisteu, e o Senhor deu uma grande vitória a todo Israel. Tu mesmo foste testemunha e te alegraste. Por que então pecarias, derramando sangue inocente, mandando matar Davi sem motivo? Saul, ouvindo isto e aplacado com as razões de Jonatas, jurou: pela vida do Senhor ele não será morto. Então Jonatas chamou Davi e contou-lhe tudo isso. Levou-o em seguida a Saul para que ele retomasse o seu lugar como antes. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é o Salmo responsorial, Salmo 55, na Bíblia Vulgata, ou 56, na Bíblia de Jerusalém. Os versículos são estes: 2º ao 3º, 9º ao 10º, 11 ao 13. E o refrão, 5º BC, é no Senhor que eu confio e nada temo. Repitamos: é no Senhor que eu confio e nada temo. Tende pena e compaixão de mim, ó Deus, pois há tantos que me calcam sob os pés, e agressores me oprimem todo dia.
Meus inimigos de contínuo me espezinham. São numerosos os que lutam contra mim. É no Senhor que eu confio e nada temo. Do meu exílio registrastes cada passo. Em vosso odre recolhestes cada lágrima. E anotastes tudo isso em vosso livro. Meus inimigos haverão de recuar em qualquer dia em que eu vos invocar. Tenho certeza, o Senhor está comigo. É no Senhor que eu confio e nada temo. Confio em Deus e louvarei sua promessa. É no Senhor que eu confio e nada temo. Que poderia contra mim um ser mortal? Devo cumprir, ó Deus, os votos que vos fiz, e vos oferto o sacrifício de louvor. É no Senhor que eu confio e nada temo. Repetamos, é no Senhor que eu confio e nada temo. Agora vamos ao Evangelho escrito por São Marcos, capítulo 3, versículos do 7 ao 12. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Marcos, capítulo 3, versículos do 7 ao 12. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente que não dissessem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No livro Igreja em Oração, vejamos a explicação. Jesus tornou-se um centro de atração. Para onde ele se encontra, as pessoas afluem, vindas de diversas regiões, tanto as dos judeus, Galiléia, Judéia, Jerusalém, Idumeia, além Jordão, como também dos pagãos de Tiro e Sidônia. Eles sabem que irão encontrar nele palavras de vida eterna e a cura para suas enfermidades da alma e do corpo. Os espíritos maus, demônios, também o viam e caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Os demônios sabem quem Jesus é, mas estremecem na presença dele, pois temem a ira de Deus. Jesus, diante desta confissão da sua identidade, os repreende para não dizerem quem ele era. Tal atitude de Jesus significa que ele não deseja que a compreensão de sua identidade seja deturpada. Ele quer que os discípulos e as multidões o reconheçam como o Cristo, o Messias, segundo o plano de Deus, ou seja, o servo sofredor, o Cordeiro de Deus, que se imola para nos salvar de nossos pecados. Assim, tal segredo sobre a sua identidade é um modo de Jesus evitar que o vejam como um curandeiro, milagreiro, que veio para resolver os problemas imediatos das pessoas. No livro Palavra e Vida temos também uma explicação que sabia a respeito de Jesus aquela multidão, possivelmente não muito, que ele era de Nazaré, filho de um carpinteiro e talvez um pouco mais, mas sabiam de algo muito interessante, que ele curava os doentes
que dava palavras de encorajamento aos necessitados. Isso era muito, pois eram tempos difíceis. Para falar a verdade, a vida tem sido dura para a maioria dos homens e mulheres ao longo da história da humanidade. O melhor de tudo é que em Jesus Deus se deixou encontrar pelos pobres, e esses não foram desamparados. O livro Dia a Dia com o Evangelho também traz uma explicação. Em Jesus, a misericórdia divina era oferecida a todos, segundo a leitura de São Marcos, capítulo 3, versículos do 7 ao 12. Jesus não perde a ocasião de acudir os que dele se aproximam, acolhe-os na sinagoga, nas casas e à beira do lago. O breve texto cita várias regiões de onde partiam multidões que iam à procura de Jesus. Ninguém fica excluído. Também as cidades habitadas por não-judeus recebem de Jesus a mesma benevolência. Vêm desejosos de tocar em Jesus, sobretudo os doentes, por constatarem que ele tinha curado muita gente. Os próprios adversários do reino, espíritos impuros, rendem-se à evidência e proclamam: Tu és o Filho de Deus. Admirável é a resistência física de Jesus, porém, ainda mais admirável é seu zelo pastoral e sua entrega total ao serviço dos necessitados, sem sombras de egoísmo. Vamos agora aos santos do dia, aqueles que fizeram o que Jesus mandou. Jesus mandou que nós evangelizássemos para salvar almas, e aqui estamos fazendo isso. Santo do dia, 22 de janeiro, São Vicente de Saragoça ou da Espanha. Foi diácono e mártir, morreu no ano 304. Em Saragoça, na Espanha, durante a perseguição do imperador Diocleciano, depois de padecer no cárcere com fome, ser colocado no cavalete com ferros incandescentes, Vicente morreu. Vicente da Espanha. Pois é, sofreu muito, hein? Terminou invicto o glorioso combate em Valência, na Espanha cartaginense, e subiu ao céu para gozar o prêmio do seu martírio por Cristo Jesus. De acordo com o site da comunidade católica Canção Nova, Vicente de Saragoça nasceu na Espanha, em Huesca, no século III. De uma família muito distinta, ele quis ser cristão e viver a santidade. Desde pequeno foi entregue pelos pais à direção do bispo Valério de Saragoça, que o fez seguir na ciência da religião e nas letras humanas. Ordenado diácono pelo bispo Vicente, exerceu o cargo com dignidade, não só ensinando, mas também fortalecendo os fiéis. Vicente exerceu o cargo com dignidade. Olha o que é importante falarmos para os nossos irmãos, que são clérigos, exercer o cargo com dignidade. Era um período difícil para a igreja. Pelos fins do ano 303, os imperadores Diocleciano e Maximiano começaram a perseguir os cristãos, forçando-os a se declararem a favor dos deuses pagãos. Caso contrário, seriam martirizados. Vicente era um grande pregador e, mais do que isso, buscava viver a palavra que anunciava. Diante das ameaças do governador Daciano, ele não recusou a se dizer cristão e fiel ao Senhor. Daciano então mandou prender Vicente. Foi um martírio lento com o objetivo de vencê-lo, para que Daciano saísse como herói diante do cristianismo e também procurando levar Vicente a renunciar à própria fé, a sacrificar aos deuses. Vicente, no entanto, permaneceu fiel a Deus, a Cristo Jesus, à Igreja Católica. Sustentado pela oração, foi martirizado aos poucos, até mesmo levado à grelha, tendo seu corpo dilacerado, jogado numa prisão. Por fim, Daciano deixou num leito, pedindo que cuidassem dele. Ali sim, ele foi visitado por outros cristãos e entregou-se a Deus. Isto sucedeu-se no ano 304. São Vicente de Saragoça tornou-se modelo para os cristãos, padroeiro principal do Patriarcado de Lisboa e também da Diocese de Faro. Olha que sofrimento, hein? São Vicente da Espanha, rogai por nós. São Valério Bispo, morreu em 305 ou 315.
Foi expulso de sua diocese de Saragoça, na Espanha, durante a perseguição de Diocleciano e morreu no exílio. De acordo com o site Alma Sacra, Valério foi um mártir cristão que viveu durante o século III na cidade de Trier, na atual Alemanha. Pouco se sabe sobre sua vida, mas a tradição cristã relata que ele era um soldado romano que se converteu ao cristianismo e foi martirizado por sua fé durante a perseguição aos cristãos sob o imperador Aureliano. São Valério é venerado como um santo mártir e é lembrado por sua coragem e fidelidade a Cristo, mesmo diante de ameaças de morte. Santo do dia 22 de janeiro. São Gaudêncio foi bispo, morreu mais ou menos em 418. Foi convertido por Santo Eusébio de Vercelli, de quem foi discípulo e companheiro no exílio. De volta à Itália, foi sagrado bispo de Novara. Santo do dia 22 de janeiro é São Bernardo Bispo, morreu em 842, no ano 842. Deixando o exército de Carlos Magno, Bernardo distribuiu seus bens aos pobres, ingressou na milícia de Cristo e foi nomeado bispo de Vienne, na França. Construiu os mosteiros de Ambronay e de Romans. Santo do dia 22 de janeiro, São Domingos Abade, morreu em 1031. Fundou e reformou muitos mosteiros na região do Lácio, na Itália. São Domingos Abade, rogai por nós. Santos do dia 22 de janeiro é São Francisco Gil de Friedrich e São Mateus Afonso de Lesiniana. Eram presbíteros e foram mártires. Morreram em 1745. Foram sacerdotes dominicanos mortos a fio de espada no Vietnã, continente da Ásia. Santa do dia 22 de janeiro, São Vicente Palotti, presbítero, morreu em 1850, fundou a Sociedade do Apostolado Católico. Com suas obras e escritos, estimulou a vocação de todos os batizados para trabalhar generosamente pela Igreja. Bem-aventurada do dia 22 de janeiro, a beata Laura Vicunha. Foi virgem e morreu em 1904. Foi uma jovem chilena educada pelas salesianas na Argentina. De sólida fé e ardente piedade, suportou grandes sofrimentos morais e faleceu aos 13 anos de idade após oferecer-se como vítima pela conversão de sua mãe. Bem-aventurado do dia 22 de janeiro, o beato José Nascimbeni, presbítero, morreu em 1922. José Nascimbeni fundou em Castelletto del Garda, na Itália, o Instituto das Pequenas Irmãs da Sagrada Família. Bem-aventurado do dia 22 de janeiro, o beato Ladislau Bettiani Stratman, pai de família. Morreu em 1931, foi um médico oriundo de uma família principesca húngara. Atendia gratuitamente os pobres e indigentes no hospital por ele fundado em Viena, na Áustria. Beato Ladislau Bettiani Stratman, rogai por mim, rogai por nós junto a Deus. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês que acessam @Paulo Roberto Maciel 7919. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar. Afinal de contas, vem de Deus, o Criador de tudo, o nosso Criador, que é onisciente, onipotente e onipresente. Shalom Adonai, a paz de Deus para todos. Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa, a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado, creia em Deus, seja batizado
e arrependa-se dos seus pecados.